quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Aline. Eu que agradeço o convite e a abertura, né, do canal para a gente poder falar de um assunto tão importante quanto a nefrologia. Verdade. Quando a gente fala de nefrologia, a gente estava até comentando aqui antes da gente começar aqui o nosso podcast, assim, mas nefrologia, parece um negócio assim meio que do outro mundo, que ninguém ouviu falar. E olha a importância disso, hein, doutora Aline? Pois é. Eu comentei no início que muitas pessoas nem conhecem, né, quando a gente se apresenta como nefrologista. Mas é médico do quê? Conhece, trata do quê? Né? Tem que explicar quais são as consequências do rim, da onde que vem, o que que faz. É realmente pouco conhecido e pouco divulgado. Pois é. Bom, quais os sintomas mais comuns que os rins apresentam quando não estão bem, doutora? Vamos lá, vamos começar. Então, do dia a dia, né, que eu acho que é o que a gente tem de objetivo aqui do podcast, as pessoas chegam muito falando sobre edema, né, as pernas inchadas que não inchavam antes e começavam a aparecer alguns edemas, do porquê que está tendo aquilo ali. Inicialmente ele vai no cirurgião vascular, inicialmente ele vai em outras especialidades e por último acaba caindo no nefrologista, mas o edema é um sintoma que pode ser bastante indicativo de uma doença renal. A coloração da urina, né? A urina tem que ser amarelinha, aquele amarelinho claro que a gente conhece. Uma urina mais escura, uma urina com espuma, uma urina com sangue, precisa ser avaliada e estudada de uma forma mais profunda. Alterações de pressão arterial. Né? Minha pressão sempre foi normal, agora minha pressão está ficando alta. Estou tendo picos relacionados à pressão, não necessariamente ao cardiologista. Às vezes precisa visitar também o nefrologista. Eu acho que, de um modo geral, esses seriam os principais motivos que o paciente acaba chegando no consultório para a gente. Muito bem. Indo comumente lá, ou é pedra nos rins, e eu queria até que você falasse para a gente sobre isso aqui. Eu estou usando os termos aqui comuns, né? Sim. E a doutora pode usar os termos técnicos, né? Ela é especialista. Pedra nos rins, cistos renais, né? Que são coisas distintas, né? E infecções urinárias, que acaba sendo aí talvez o carro-chefe dessa questão, hein, doutora Aline? Eu acho que essas questões que você comentou agora são as questões mais populares, né? Mas uma coisa que muita gente não conhece, não sabe e que atinge, acho que mais de 50% da população, é a questão da hipertensão e do diabetes, né? Todo paciente hipertenso e todo paciente diabético precisa visitar o nefrologista pelo menos uma vez no ano. Olha isso, gente. São as duas principais doenças que levam à falência renal total do paciente. Levam à doença renal crônica, que a gente chama, né? Lógico, cálculo renal também é muito importante e logo sinalizado porque dói. É uma das piores dores que todo mundo tem. Vai parar no hospital, emergência, ele tem um alarme de problema. A infecção urinária também dói, né? Sai sangue na urina, incomoda. Mas eu acho que, de repente, a hipertensão e o diabetes precisam ser um pouco mais divulgadas nesse aspecto, porque nem todo paciente sabe que isso vai acabar com o rim dele. São os fatores de riscos, né, que a gente está falando aqui. E se você que me acompanha aqui, nesses episódios, em todos os episódios aqui, todas as especialidades falaram sobre a dificuldade do diabetes. Como o diabetes afeta o corpo, assim, de uma maneira total, né, doutora Aline? O diabetes é uma doença bastante degradante, que eu chamo, né? Porque ela atinge a parte circulatória, né? Os vasos sanguíneos do paciente diabético ficam acometidos e a gente tem vaso sanguíneo no corpo inteiro. Os nossos órgãos funcionam à base de irrigação através dos vasos sanguíneos. Então, é uma doença que realmente acomete os olhos, acomete o cérebro, o coração, os rins, os pés, né? A microcirculação, que a gente chama aquela circulação dos vasos bem pequenininhos. O diabetes pega tudo, realmente. A obesidade também é um fator de risco para os rins? Também é um fator de risco para os rins e para o diabetes, né? Normalmente o paciente que tem obesidade tem o descontrole da pressão arterial, tem o descontrole do açúcar no sangue, né? Da questão que às vezes ele não é nem diabético, mas ele já tem aquele pré-diabetes que não trata muito, deixa passar, mas ao longo dos anos isso daí também leva a problemas em relação à parte circulatória como um todo, dentre elas o rim. Maravilha. Já que nós estamos falando aqui sobre nefrologia, e é novo para muita gente,
né? Inclusive, para mim, acho que eu fiz uma vez nesse tempo todo lá na rádio, entrevista com um nefrologista. Então, eu estou fazendo aqui meia culpa, né? Também que eu deveria popularizar isso aqui, mas a partir de agora, a doutora Aline Moraes já vai ser sócia aqui para estar aqui com a gente aqui, sempre falando sobre nefrologia. À disposição. Tá bom? Obrigado, doutora. Qual a função dos rins no corpo humano? Qual é a função? O que faz o rins? Qual é a função do rim? Nossa, tem muitas funções. A gente sempre fala assim, é ele que filtra. Né? O máximo que a gente sabe é que filtra o sangue, o líquido. E aí, doutora Aline? Então, aí a gente vai ter que fazer um podcast especial só para isso. Só para a função dos rins, porque é bastante coisa. Essa questão da filtragem do sangue, né, é a parte mais comum, que a gente consegue fazer o equilíbrio de sódio, de potássio, de cálcio, de fósforo, todas essas coisas que vêm através da alimentação, né, são digeridas e são expostas, o rim faz a filtragem e bota para fora o excesso e se esforça para colocar para fora o excesso, Sim. Por isso que a alimentação também é importante. Ele trabalha no equilíbrio de acidez do sangue, né, ele faz a parte do pH do sangue ficar equilibrado, ele é um dos responsáveis por isso. Ele trabalha junto com os ossos também na questão, né, do cálcio permanecer, né, numa concentração ideal, num pH ideal para poder fazer, não ter distúrbio ósseo que o paciente renal crônico acaba tendo, e algumas outras coisitas mais. Maravilha, só isso aqui, só essa aula que a gente teve hoje aqui, viu, já está valendo a pena. Viu, a gente, não, é só para filtrar o sangue. É só cálculo. É só cálculo. Quando não tem, não é? Aí passa batido. Aliás, por falar em cálculo renal, doutor, o que causa o cálculo renal, de fato? Tem alguma... Qual é a origem disso? É genético, não é genético? Tem algumas doenças relacionadas a cálculo que são genéticas, sim. Mas é uma porcentagem bem pequena, né? A maioria das situações relacionadas a cálculo renal vem de um transtorno relacionado à quantidade de líquido que a gente ingere e do quanto que tem que diluir da alimentação que a gente está consumindo. Olha, e aí, se a gente consome, né, o sódio é um dos grandes vilões aí da questão da função renal. Então, se a gente começa a ingerir alimentos que sejam, né, carregados em sódio, a tendência é de que isso daí se torne uma concentração na urina muito alta, ajudando a formar o cálculo renal. E a grande maioria das vezes que a gente vê é isso, é um distúrbio relacionado mais à alimentação, o equilíbrio da alimentação com a ingesta de água, do que propriamente uma doença genética específica para cálculo renal, que existe também. Sim. Né, precisa fazer essa diferenciação aí, mas é bem diferente, vamos dizer assim, bem desproporcional. Sim, a gente sempre fala aqui, então o grande vilão é o sal. O açúcar. O sal e o açúcar são bem ruinzinhos. Porque não tem jeito. Uma coisa aqui vai ativar a diabetes, que a gente acabou de falar aqui. E a questão do sal, do sódio que você está falando aí, no geral, doutora. Exatamente. O sal e o sódio são... O sal e o açúcar são os dois vilões aí da nossa alimentação. E para o rim, realmente é muito ruim, né? A gente contando que a hipertensão é uma das principais doenças que levam o paciente à falência renal, o sódio interfere diretamente nisso. E a gente dizendo que o diabetes é outra doença que também leva à falência renal, o açúcar piora ele. Olha então, isso. Só nessa questão da proporção do que faz o rim parar de funcionar, o sal e o açúcar já estão culpados. Meu Deus. Tá vendo aí, gente? Alerta, informação. Aqui, doutora, a gente tem sempre uma frase assim, a informação, ela vale muito. Vale. A informação salva vidas. É verdade. Não é? Às vezes a gente não tem, até alguém ouvir assim, caramba, nunca parei para pensar nisso. É a partir daqui dessa conscientização que a gente passa a ter, de fato, ou quando a gente quer colocar isso em prática, ter uma nova vida, uma nova postura, né, doutora? Sim, certamente. Acho que é muito importante a informação e a gente ter essa consciência do que pode até não fazer o que a gente manda, mas pelo menos que saiba o que está fazendo. Pois eu já sei, não vou fazer. A gente já avisou, mas nem todo mundo precisa, né, seguir. Mas eu acho que a informação é fundamental. Maravilha. A anemia tem alguma relação com os rins? Tem, dentre aquelas funções lá que a gente falou, né? O rim também produz um hormônio da eritropoetina. E aí, quando o paciente começa a ter falência renal, lá perto dos 30% de função renal só, para baixo disso, o paciente começa a ter dificuldade da produção desse hormônio e aí começa a apresentar anemia. Meu Deus, olha aí. Não é por perda de sangue, é por dificuldade de estimular a medula a funcionar.
Tá aí. E às vezes eu fico vendo assim, alguém com exame, faz o exame e fala assim, não, eu tô com anemia. Anemiazinha, né? Porque olha o perigo que é isso. Eu sou hipertenso, tomo remédio mais ou menos, agora comecei a ter uma anemiazinha. Olha minha isso. pressão está ficando mais difícil de controlar que estava antes. É exatamente isso aqui. Ela está narrando isso aqui. Isso deve ser no consultório, isso deve ser direto. 70% né? dos pacientes. Olha isso, gente. Meu bastante Deus do céu. gente.